Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil de 1918 a 1921 que aconteceu na Rússia. Após alcançar o poder, os revolucionários realizaram uma série de mudanças, interessadas em romper com os antigos alicerces que sustentavam a Rússia czarista. A gente viu alguns desses na aula passada. Vários bancos e indústrias foram nacionalizados, os títulos de nobreza perderam seu valor, as liberdades civis foram reorganizadas por novas leis, as forças armadas ganharam nova formação e os operários poderiam participar na gestão das indústrias em que eles trabalhavam. Outra transformação muito importante foi a negociação de um acordo que determinasse a saída pacífica dos russos da Primeira Guerra Mundial. Esse tratado aconteceu e foi assinado no dia 3 de março de 1918. Foi o Tratado de Brest-Litovsk, que alcançou tal objetivo por meio da liberação de regiões antes que eram controladas pelo regime czarista. E dessa forma, a saída da Rússia do conflito da Primeira Guerra Mundial acabou estabelecendo a formação de novas nações independentes, como a Letônia, a Lituânia, a Ucrânia, a Polônia e a Finlândia. Teve início, assim, uma guerra civil entre os bolcheviques, conhecidos como os vermelhos por causa da Guarda Vermelha, e a oposição, conhecida como os russos brancos. Lutando contra os exércitos estrangeiros, os bolcheviques se apoiavam no Exército Vermelho, organizado e conduzido por Trotsky, que chegou a contar com mais de 3 milhões de soldados. Enfrentando as forças revolucionárias do Exército Branco, formado essencialmente por conservadores, oficiais monarquistas e tropas de nações europeias que temeu a divulgação da Revolução Popular da Rússia para outras nações, foi necessária a implantação do comunismo de guerra, que é marcado por ações rigorosas de intervenção econômica que garantissem a manutenção do Exército Vermelho. E em 1921, as forças revolucionárias acabaram vencendo esse conflito. Após o fim dos conflitos, o governo de Lenin se deparou com graves mazelas de um país completamente desgastado pelo atraso e pela guerra. Para que a sua situação fosse contornada, Lenin anunciou um novo pacote de ações que integraria a chamada nova política econômica, que era a NEP. Essa nova política permitiu que algumas práticas de natureza capitalistas fossem praticadas a fim de aquecer a economia do país. Em curto prazo, as liberdades oferecidas pela NEP conseguiram projetar a recuperação econômica do país. Se por um lado a economia vivenciava essa situação de abertura, o contexto político russo se direcionava em sentido contrário. O Partido Comunista Russo passou a representar o governo do país e era reconhecido como a única agremiação política autorizada a funcionar. Uma nova Constituição foi promulgada e regiões vizinhas que também aderiram ao socialismo passaram a integrar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, o governo russo foi seriamente abalado com a morte de Vladimir Lenin. A partir daquele momento, as conquistas concretizadas pelo sucesso das experiências revolucionárias deveriam ser repassadas para a mão de um novo líder. Foi nessa situação que os líderes políticos Trotsky e Stalin disputaram entre si o controle da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tendo uma articulação política mais vigorosa e um discurso voltado para as questões internas do país, Stalin acabou assumindo o governo. Existe um consenso dos historiadores que o stalinismo foi um regime totalitário. Algumas das características básicas do governo dele são economia controlada inteiramente pelo Estado, governo discricionário, que é baseado unicamente na vontade do líder, culto à personalidade de Stalin, criação de um grande aparato de propaganda política, criação de um regime de terror que impôs a perseguição aos opositores do regime, perseguição à religião,
militarização da sociedade, burocratização de serviços públicos, imposição da censura, entre outros. Os historiadores consideram que Stalin tornou-se um governante efetivo na União Soviética a partir de 1927. A disputa pelo poder foi iniciada quando a saúde de Lenin começou a se deteriorar, entre 1922 e 1923, por conta de um derrame que o Lenin teve. Naquele momento, 4 postulantes disputavam a posição do novo secretário-geral, mas os 2 principais eram o Lenin e o Trotsky. Nesse momento, Stalin já tinha uma posição privilegiada no interior do partido, mas não era o favorito de Lenin. Módulo 18, desdobramentos, exercício de aplicação, página 224. Questão número 1. Durante o governo de Lenin, ocorreu uma guerra civil. Quais foram os motivos que levaram a ela e quais grupos se enfrentaram? Bom, os liberais e os partidos do czar não aprovavam as reformas promovidas pelos bolcheviques e fizeram uso de armas. Apoiados por países capitalistas receosos de uma possível expansão da Revolução Socialista pelo mundo. Iniciou-se, assim, uma guerra civil entre os bolcheviques, conhecidos como os vermelhos, em razão da Guarda Vermelha, e a oposição, conhecida como russos brancos. Em seu governo, Lenin adotou um planejamento estatal e permitiu a liberdade de comércio e de salários, além de estimular a manufatura privada e reservar ao Estado o controle sobre as indústrias de bases, do setor e da saúde, sobre a educação, o comércio exterior e o sistema bancário. Esse planejamento é denominado letra E, Nova Política Econômica, que nós vimos também que pode ser chamada de NEP, letra E de escola. Não se esqueçam de fazer de para acaso, módulo 18, os exercícios propostos da página 224, que é o número 3 e o número 4. E não se esqueçam também de fazer o para conferir. Até a próxima aula.